Aleluia. Glória a Jesus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Quem ama Jesus? Glória a Deus, é o suficiente. Querido, eu não estou aqui nessa noite para disputar a sua atenção, talvez com uma certa frustração. Ou algum tipo de atenção a um outro lugar. Jesus tem algo especial para a sua vida. E eu queria que você fizesse o maior esforço para se esvaziar de tudo aquilo que talvez a sua mente esteja carregada. E comece a dizer: Senhor, eu não estou aqui por um acaso. Eu não estou aqui por uma certa circunstância, pelo mecanismo, pelo um costume da minha vida. Mas eu estou aqui porque eu amo o Senhor. E eu quero ouvir a sua voz. Comece a orar aí no seu lugar, dizer: Senhor, eu quero ouvir o Senhor. Eu quero ouvir a sua voz. Fala comigo. Fala assim para Ele: usa a vida do meu irmão. Que ele seja um canal de bênção nessa noite. Que aquilo que o Senhor aquilo que o Senhor tem separado para mim, Senhor, de uma forma clara, possa ser transmitida. E desde já nós pedimos que toda e qualquer intervenção maligna, ela seja anulada, quebrada, destruída, para que a Tua palavra, Senhor, prevaleça e prospere para o propósito pela qual está sendo lançada nessa noite. Esse é o desejo do nosso coração. É o que nós te pedimos, Senhor. Nos esvazia, Senhor, de todo e qualquer tipo de conhecimento humano, mas que o Teu Espírito, Ele possa sobressair em todos os aspectos, tocando a vida do Teu povo e fluindo através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus. Mais alto, Jesus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia aí no livro de Marcos. Marcos capítulo 21. Perdão, gente, perdão. É Marcos, mas não é 21. Perdão. Marcos capítulo 16. É porque nós vamos ler um texto em João, que aí é 21. Amém? Mas nós vamos começar por aqui. Quem achou vai glorificando a Jesus aí, no seu lugar. Amém não, gente, vai glorificando a Ele aí. Concorda não? Todo mundo achou? Marcos 16, versículo 1 diz assim: E passando o sabate, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago,
e Salomé compraram especiarias aromáticas para que elas pudessem ir ungí-lo. E de manhã cedo, ao nascer do sol, primeiro dia da semana, elas foram à sepultura e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra à porta da sepultura? E quando elas olharam, viram que a pedra já havia sido removida, porque era muito grande. E entrando na sepultura, viram um jovem assentado à direita, vestido de roupas compridas brancas, e elas ficaram assustadas. E ele disse: não vos assustei, buscais a Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele está ressuscitado. Posso ouvir um glória a Jesus? E não está aqui. Eis aqui o lugar que o colocaram. Mas ide pelo vosso caminho, contai aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas ali rapidamente, fugiram da sepultura, porque elas tremiam e estavam assombradas, e nada disseram a nenhum dos homens, porque teve medo. Só até aqui, até por enquanto. Tem várias coisas que eu acho interessante nesse texto, mas uma delas me saltou para fora, e é com ela que nós queremos caminhar no começo dessa mensagem. Quem gosta de ser lembrado? Só uma pessoa gosta de ser, 2, 3, 4. Eu gosto de ser lembrado. Gosta de ser lembrado, né, William? É bom você ser reconhecido de alguma forma, ser lembrado por alguém, principalmente nos momentos que nós mais precisamos de um apoio, devido a alguma certa circunstância que nós devemos estar passando. É assim, não é? Tudo que nós precisamos muitas das vezes é ser lembrado, é um oi, é um tchau, é um abraço, é uma preocupação talvez por algo que nós estamos vivendo, porque faz com que nós se sentimos importantes, válidos, aceitáveis. A Bíblia diz nesse texto que elas se colocaram à disposição a ungir Jesus após a sua sepultura, porque de alguma forma, ainda que ele estava morto, elas queriam continuar honrando o Cristo, por tudo aquilo que elas tinham recebido, por tudo aquilo que Jesus tinha feito pela vida delas. E de cara elas se deparam com uma situação adversa. Elas lembram: opa, ele está no túmulo, e o túmulo está fechado com uma grande pedra, e estamos aqui em 3 mulheres. Quem irá remover essa pedra? Esse não é o foco daquilo que eu quero ministrar, mas é válido ressaltar isso. Independente delas ter se deparado por aquela circunstância que não era fácil, era algo grandioso, era uma pedra muito grande. Mesmo assim, a Bíblia não narra que quando elas caíram em si e entenderam que existia uma pedra, elas não abortaram o plano, falaram assim: para a gente não dá, a nossa intenção é boa, o nosso desejo é válido, mas nós não podemos fazer. Mas a Bíblia diz, mesmo assim, com um perfume em mãos, elas continuam sua jornada em direção ao túmulo. Como a pedra vai sair, eu não sei, mas nós queremos adorar. E o interessante, não é isso que eu quero ressaltar, eu vou chegar lá, mas tenha um pouco de paciência comigo. Quando chega lá, ela tem a surpresa que a pedra está removida. E aquilo já traz uma surpresa, ela se assusta de alguma forma, mas não impede delas continuar prevalecendo no plano principal. Elas entram no túmulo
e se deparam com mais uma surpresa. Existia uma outra pessoa lá. E aquela pessoa diz para elas: olha, não se assuste. Eu sei que vocês vieram para adorar a Jesus, mas Ele ressuscitou. Olha, Ele não está mais aqui. E agora o que essa pessoa fala a essas mulheres é que me trouxe uma surpresa muito grande nesse texto. É que fez eu parar e analisar como é bom ser lembrado. De alguma forma, como é bom se sentir útil. Porque ele fala assim a elas: olha, tudo aquilo que vocês estão vendo aqui, tudo aquilo que vocês estão presenciando aqui, vai agora e dê a notícia a todos os discípulos. Ele disse todos os discípulos, mas ele traz distinção de uma pessoa. Ele verbaliza o nome de um dos discípulos. Vai, sai daqui e dá notícia a todos os discípulos, e também a Pedro. Pedro já não era um dos discípulos, William? O fato dele falar, dar notícia a todos os discípulos, também não incluiria Pedro? Pedro não estava incluído na questão de receber a notícia? E a Bíblia diz que elas saíram dali tão temerosas, tão amedrontadas, que elas não deram notícia nem aos discípulos e nem muito menos a Pedro. Quando eu olho para a vida de Pedro e tento entender esse contexto, porque Pedro foi mencionado de uma forma individual, eu começo a ver a caminhada, todo o processo de Pedro, como ele foi chamado. Pedro era um pescador. Alguns historiadores dizem que ele era do ramo da pesca, mas não era somente um pescador. Era como se ele fosse um empresário da área. E Jesus vai até ele e chama: olha, Pedro, segue-me e eu farei de ti pescador de homens. Esse mesmo Pedro também, na sua trajetória com Jesus, certa vez, em uma noite dentro de um barco, ele e o restante dos discípulos têm uma visão de alguém vindo em direção a eles. E a Bíblia diz que eles sentem medo. E Jesus de longe fala: olha, não temas, sou eu. E Pedro ousadamente disse: é o Senhor, manda eu ir ter contigo, eu quero provar disso. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro desce do barco. E ainda que só alguns passos, ele vive uma experiência sobrenatural e anda sobre as águas. Esse mesmo Pedro é aquele que, quando Jesus envia os seus discípulos para pregar o Evangelho, ir às cidades, e quando retorna, traz um relatório de tudo aquilo que eles viveram. E Jesus faz questão de fazer ali uma pesquisa de como estava sendo lembrado, de como ele estava sendo visto através da vida dos seus discípulos.
E uns disseram: olha, alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um profeta. Mas não era isso que Jesus queria ouvir. Tinha algo específico que Jesus queria ouvir. E ele sabia que iria sair ali naquele meio. E ele vira para aqueles seus discípulos e diz: e vós? O que pensas de mim? O que acha quem eu sou? É como se Pedro tomasse a frente de todos ali. Ou talvez lá escondidinho, lá atrás, eu não sei a posição que ele estava, falava: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus recebe aquilo não de uma forma falada, simplesmente uma gramática que sai da nossa boca, mas algo que sai do coração, uma revelação genuína. E ele reconhece que aquela revelação não veio de Pedro, mas veio do Pai, e foi liberada para a vida de Pedro. Sabe, eu estou dando esses tópicos para que você possa poder relembrar alguns dos pequenos episódios que Pedro teve ao lado de Jesus, que fez com que o seu nome pudesse ter um grande peso, a ponto de ser lembrado. Porque também esse mesmo Pedro que viveu experiências sobrenaturais em Cristo, na sua caminhada com Jesus, é o mesmo Pedro também que lá na frente tem uma das suas maiores decepções. E aquilo toma o coração de Pedro de uma forma tão grande, por tudo aquilo que ele ter vivido, por tudo aquilo que ele ter passado com Jesus, e ser até mesmo alertado por Cristo: olha, Pedro, vai chegar um momento que você ainda vai me negar. Esse mesmo Pedro também nega Jesus. E o que eu quero que você entenda, para que a gente possa decorrer a mensagem, é o seguinte: que da mesma forma que que Pedro tem em sua mente experiências sobrenaturais com Jesus, ele começa a dar lugar a um tipo de sentimento de culpa, que ele tem uma grande participação do resultado daquilo que estava acontecendo com Jesus. Ao ver Jesus sendo levado preso, ao ver Jesus sendo açoitado, castigado, cuspido, ao ver Jesus sendo pregado em uma cruz, Pedro começa a pensar: eu faço parte disso, tem uma parcela de culpa nisso, aquilo que eu fiz também ressurge. E o que eu quero que você entenda é que da mesma forma que nós temos experiências sobrenaturais, o ser humano ele tem um grande problema, muitas das vezes, de minimizar as coisas, as experiências boas que vivemos, e maximizar as experiências ruins. Talvez neste momento que você está sentado aí, me assistindo, você está maximizando algum tipo de resultado ruim, e deixando com que isso tome o seu coração de uma forma tão grande, que isso começa a ser transbordado através da sua vida. O seu semblante muda, a sua postura muda, o seu posicionamento é diferente, o seu ânimo, ele tem um outro sabor.
E Pedro estava sentindo tudo isso, vivendo essa experiência negativa. O fato de ele ser lembrado, olha, vai até os discípulos e dê essa notícia, e também vai a Pedro e fale com ele, porque ele sabia que Pedro estava a ponto de desistir. A preocupação de Deus é tão grande com a minha vida e com a sua vida, que independente do momento que você passou, que você esteja passando, Ele se preocupa de uma forma individual com você. E o seu amor é tão grande que Ele nos alcança onde nós estamos. Se é no fundo de um poço, ou se é na beira de um abismo, eu não estou querendo aqui, meu irmão, ressaltar e engrandecer o sofrimento. Não é isso. Mas que você tem esse entendimento do amor de Deus para a minha vida e para a sua vida, a ponto de se preocupar de uma forma individual, simplesmente por uma pessoa, por saber que pelos resultados ruins, pela experiência negativa que ele viveu, ele precisava ser contactado, ele precisava ser avisado, ele precisava ser resgatado, para que ele não se desfalecesse. Quantas vezes, queridos, talvez experiências ruins na sua vida fez com que você pensasse: poxa, será que vale a pena? Será que agora eu consigo? Talvez o lugar onde eu me coloquei, como eu vou sair deste lugar? Será que vale a pena continuar lutando? Mas Jesus me traz essa palavra não somente para mim, que me identifico muito com a questão, com a figura, com a pessoa de Pedro. Minha esposa está aqui, ela pode talvez dizer quem é o Robson dentro de casa. Mas assim também ele se preocupa com você. E a preocupação dele é tão grande, é como se ele dissesse: olha, essa palavra que eu tenho para a igreja, mas também essa palavra que eu tenho para o William, essa palavra que eu tenho para a igreja, mas é essa palavra que eu tenho também especificamente para a pastora Sheila, é essa palavra que eu tenho para a igreja, mas é essa palavra também que eu tenho especificamente para o Regis. Porque Ele se preocupa com cada um de nós. O nosso estado emocional talvez seja a única coisa que preocupa o nosso Pai Celeste. A maneira de como você está sentindo hoje, de como você está levando a sua vida, tentando vencer os seus desafios, os seus problemas, é o que faz Ele se preocupar especificamente com você. E pensando assim, não é bom ser lembrado? Não é maravilhoso saber que alguém nos ama a ponto de se preocupar em todos os sentidos, em todos os aspectos das nossas vidas? Em saber se eu tenho um dia mau, poder ouvir dele e falar: eu estou contigo todos os dias, até a fundação do século. E que todas as coisas podem mudar, as pessoas podem mudar conosco,
mas Ele nos afirmar que Ele mesmo, Ele não muda. Ele continua pleno. Ele continua sendo um Pai de amor. Ele continua sendo um Deus que cuida de nós. Em todos os sentidos das nossas vidas. Em todos os aspectos. Mas a Bíblia diz que mesmo Pedro, mesmo Deus tendo, Jesus tendo essa mesma preocupação com Pedro, a Bíblia também deixa claro que ele não foi avisado. Nem ele, nem os discípulos. Mas o amor dele é tão grande que se você precisa de algo e Ele envia através de alguém, ainda que seja uma palavra, mas essa palavra não chega até você, Ele mesmo se encarrega de dar a notícia a você. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 21. E eu quero com você ler esse texto para provar que não existe barreiras para ser demonstrado o seu amor para conosco. Nós vamos ler todo esse texto é um pouco comprido. Você talvez já leu, eu tenho certeza que você já leu ou já ouviu. Mas depois nós vamos destrinchando esse texto acerca do entendimento que Jesus tem nos dado. E eu peço total a sua atenção para que você possa entender da mesma forma que o Espírito Santo tem nos passado. Capítulo 21 de João diz assim: e depois dessas coisas mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo: estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhes a eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Segura só um pouquinho, olha aqui um pouquinho para mim. Nós lemos no livro de Marcos, capítulo 16, que a preocupação para com Pedro é para que ele não se desfalecesse, para que ele não se desviasse, não desistisse da sua caminhada. Por isso ele foi lembrado de uma forma individual. Mas aqui no livro de João, é claro, é notório que nós presenciamos um Pedro, através da sua atitude, já desistido, já entregue. Porque Jesus, quando encontra Pedro, chama ele para ser pescador de homens. E Pedro, com toda a sua frustração, por todo aquele resultado ruim dele ter presenciado, e crido naquilo, esquecido de todos os ensinamentos que Jesus passou para ele e para os seus discípulos, ele decide recorrer ao seu passado. E ele toma uma decisão. Talvez pensa: já que não resta mais nada para que possamos fazer, já que não encontramos mais saídas para o momento que nós estamos vivendo, já que eu não tenho respostas imediatas para essa circunstância que eu estou enfrentando, eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia de melhor. E a Bíblia diz que ele não só ele volta, mas com aquela atitude, com aquela sua postura de querer retornar aquilo que um dia ele foi tirado, ele carrega com ele
outros discípulos. Espera aí, Pedro, nós também vamos com você. E olha que interessante isso daqui, ó. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse Jesus: filhos, tens algum alimento? Responderam-lhes: não. E ele disse: lançai a rede do lado direito do barco, e achareis. E lançaram-na, portanto, ela, e não eram capazes de puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu a sua capa, porque estava despido, e lançou-se no mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distante da terra, senão cerca de 200 côvados, e arrastaram a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. E Simão Pedro subiu e puxou as redes à terra, cheias de 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, não se rompeu as redes. Disse Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. E chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhes semelhante o peixe. E foi essa a terceira vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos, e depois de ter ressuscitado os mortos. Assim, tendo eles jantado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito, que eu te amo. E disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. E ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez. E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu amo a ti. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Para mim, essa é a resposta de que o interesse de tirar Pedro daquela situação era notório. Diz a Bíblia que Jesus se encontra ali. Como o recado não foi dado, Jesus vai pessoalmente até eles, assim como ele tinha prometido. Olha, diz a eles também que eu irei até eles. E Jesus cumpre a sua palavra. Vai até o local onde está Pedro. A Bíblia diz que eles não reconheceram que era Jesus. Estavam todos no barco. E o engraçado é que a gente nota algumas coisas que é feita através de Jesus nesse episódio. É como se fosse algo do tipo provocativo. Jesus sabia que eles não tinham pegado nada. E Jesus olha até eles e fala: olha, tem alguma coisa? Vocês têm alguma coisa aí para comer?
como se Jesus estivesse olhando para Pedro e todos aqueles discípulos que decidiram voltar a pescar e dizer: olha, já que vocês decidiram retornar a pescar, voltar a pescar, mostra para mim o resultado daquilo que você fez com a força dos seus braços. E talvez ali, não está na Bíblia, não relata, mas eu começo a imaginar. Na minha imaginação, no mundo de Bob, Pedro começa a pensar, fala, poxa, eu não sirvo nem para reconhecer a Jesus quando me é perguntado. E agora mesmo eu não sirvo nem para exercer aquilo que um dia eu fiz com tanta grandeza e perfeição. Nem para pescar mais eu presto. O fato é, queridos, se você um dia, pelas circunstâncias, pelas decepções, talvez esteja pensando em retroceder, saiba você que nem para isso mais, para praticar algum tipo de pecado ou uma vida anterior, antiga, você serve mais. Talvez o tipo de frustração que você obteve na sua vida e fez com que você paralisasse, estagnasse, foi algo ministerial. E você pensa, poxa, eu quero ficar aqui na igreja, quietinho, onde ninguém me reconhece. E se eu não posso nessa igreja, eu quero achar um lugar que ninguém me conheça, não saiba do meu passado, aquilo que eu fiz, que eu pude fazer, ou quem eu ajudei, para que ninguém me cobre nada. E talvez você esteja vivendo numa situação assim, semelhante. Mas até mesmo essa situação semelhante que você mesmo decidiu viver, parece que aquilo não satisfaz você. Não há um contentamento. Não há uma felicidade naquilo que você optou em viver. Porque assim como Deus sabe qual o projeto, o plano estabelecido para a sua vida, você também sabe. Mas por algum motivo, por uma frustração, fez com que você aceitasse esse tipo de paralisação. E talvez da mesma forma que Pedro fala assim, olha, isso não é para mim. Eu me contento somente em ser um membro, em cantar e declarar e viver e ser a realidade da música do Judson, um crente de bonitinho de domingo à noite. Porque eu não aceito mais algumas coisas, eu não quero mais algumas coisas. Porque o resultado de algumas dessas coisas não foram bom para comigo. Eu não sei se você consegue me entender. Mas não existe nada em ninguém que possa fazer com que nós venhamos viver a plenitude da nossa felicidade, sem que nós tenhamos sido totalmente inseridos e vivendo aquilo que Deus realmente nos criou para que possamos ser, para que possamos fazer. E isso não depende de cargo, de posição, situação financeira. Mas quando nós estamos totalmente vivendo a plenitude daquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas, há um contentamento, há uma alegria, há prazer, há satisfação. E o fato de você não ter vivido todas essas coisas, é que infelizmente você está destacado, está fora
daquilo que realmente você foi projetado para ser. Porque em Deus não existe frustração. E sabe o que eu acho interessante nesse texto, nessa história? É que quando Jesus dá uma ordem para que eles lancem a rede do lado direito, a Bíblia diz que aquele discípulo amado, todos nós entendemos como João, olha para Pedro e fala: opa, Pedro, peraí, Pedro, esse filme eu já assisti, cara. Essa situação nós já presenciamos. Você não consegue ver, é o Senhor. E a Bíblia diz que Pedro estava despido. E olha que interessante, William. A Bíblia diz que quando ele tem a clareza de que era Jesus, a Bíblia diz que ele pega a sua capa, veste e se lança na água. É um pouco contraditório isso, porque todas as vezes que nós vamos entrar em algum lugar de água, nós nos despimos. Nós tiramos as nossas roupas. Mas o contrário de Pedro, ele diz que ele estava despido, e quando ele sabe, e que ele percebe que realmente quem estava diante dele ali era Jesus, ele veste a sua túnica. E sabe o que eu acho interessante somente nessa questão da túnica? Que uma das vezes quando Pedro foi indagado se ele era um dos seus discípulos e fez com que ele negasse, foi porque a pessoa olhou para ele e falou assim: olha, você parece com ele, você se veste como um deles. Então a túnica era que indicava que Pedro era um dos seus discípulos. E aquilo que caracterizava que Pedro ainda era um discípulo de Jesus, quando ele sabe que ele veio ali somente por ele, que ele não desistiu dele, mesmo ele ainda tendo negado, ele fez questão de vestir e assumir novamente a sua posição, porque ele viu que Jesus não desistiu dele. E a Bíblia diz que Pedro chega até Jesus. Olha que interessante isso. Quando eles chegam até lá, já tinha comida preparada. Jesus estava esperando, mas pede para que Pedro traga também aquilo que ele pescou, para fazer parte da ceia. E ali eles passam um tempo se alimentando. E eu começo a imaginar, a situação de Pedro ali naquele momento. Cara, quando isso tudo acabar, quando essa comida acabar, eu sei que ele vai vir até mim. Será que ele vai me questionar? Será que ele irá apontar o dedo para mim? E talvez Pedro começou a empurrar, e Jesus, olha, come aí, Jesus, bebe aí, porque eu sei que quando isso tudo acabar, vai ter um tete a tete aqui, vai ter um particular que eu não tenho como fugir. E a Bíblia diz que ele vai até Pedro, encontra Pedro. Pedro, vem cá, Pedro, vou ter que usar um Pedro. É o quê? Ele chega até Pedro, e é como se ele olhasse: Pedro, agora é nós dois.
Você é um vacilão, cara. Você viu o que você fez? E eu te avisei. Todo o meu tempo gasto com você, tudo que eu te ensinei, da forma que eu te preparei, eu tinha uma caminhada fantástica para a sua vida, Pedro. Mas através da sua atitude você mostrou para mim que você não está preparado, que você não serve para aquilo que eu sonhei para a sua vida. Segue a sua vida, volta a pescar, faz o que você achar melhor. Eu já tenho preparado outra pessoa no seu lugar. Foi assim que Jesus agiu, não foi? É como se Jesus olhasse para Pedro com os seus olhos cheios de amor, naquele momento tão especial. E ele só não cantou aquela musiquinha, Gé. Ô Pedro, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Mas desde o princípio ele já se preocupava com Pedro. E ele sabia que ele precisava dar uma atenção especial a Pedro. É como se Jesus estivesse ali mostrando e falando para Pedro: Pedro, eu estou aqui porque eu te amo. E tudo isso que eu passei, tudo isso que eu vivi, da forma que eu passei, da forma que eu vivi, foi também pela sua vida. E aí ele olha para Pedro e libera sobre Pedro uma das 3 perguntas que talvez foram tão pesadas quanto toda a frustração que Pedro carregou até aquele dia. Mas Pedro não sentiu na primeira, não sentiu na terceira, não, na segunda. Mas na terceira ele conseguiu sentir o peso daquelas perguntas direcionadas de Jesus para a sua vida. Tu me amas, Pedro? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Mas Jesus sabia que aquela resposta que estava saindo pela primeira vez da boca de Pedro, estava saindo dos seus lábios, somente da sua boca. E também de uma forma rasa, Jesus também fala sobre ele: então apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus sabia onde queria chegar. E ele pergunta mais uma vez: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus, não contente, ele vai até a última. E aquela última faz todo sentido para Pedro. E aonde Jesus quer chegar na vida de Pedro: Pedro, você me ama? E a Bíblia diz que pela terceira vez, por ser perguntado pela terceira vez, ele entende que ele não estava dando a resposta correta. E pela primeira vez, embora seja a terceira pergunta, Pedro dá a resposta que Jesus queria ouvir. Porque a resposta de Pedro sai daquilo que ele estava vivendo, sai daquilo que ele estava sentindo. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Mas dali daquele momento, Pedro tinha que tomar uma decisão. Se continuava acreditando que Jesus tinha um plano excepcional sobre a sua vida, ou tudo aquilo que ele tinha vivido tinha sido jogado no ralo, não tinha valido de nada.
E Pedro, ele tinha que responder, não só com as suas palavras, mas ter um novo posicionamento, uma nova posição acerca da vida que ele estava levando. Porque tudo aquilo que ele tinha ouvido acerca de Jesus estava sendo provado que realmente aconteceria através daquele ato, daquela situação. Porque Jesus diz que ressuscitaria. E Pedro estava ali diante do Cristo ressuscitado. É como se Pedro olhasse, visse aquela situação e achasse assim: poxa, o que mais eu preciso experimentar para saber que tudo aquilo que ele prometeu, para saber que tudo aquilo que ele falou que me faria, possa ser verdade, que irá acontecer. Sabe, querido, quando nós estamos diante de uma situação a qual Jesus, ele nos garante que irá nos levar a certos lugares, apresentar outras posições, viver novas experiências. Nós temos que analisar tudo isso e ver até quando, até onde. O Pedro sumiu. Fica aí, Pedro, já nós estamos. Não. E ver até quando isso ainda é uma realidade nas nossas vidas. O quanto nós acreditamos, o quanto nós cremos que isso ainda pode se cumprir e pode se realizar. Deus ainda não terminou com você. A sua história ainda não acabou. Ainda que você tenha vivido experiências sobrenaturais em Deus, Ele ainda sempre nos garante que Ele tem mais. Que o nível talvez de envolvimento com o sobrenatural de Deus que você esteja vivendo hoje não é parâmetro para aquilo que Ele ainda quer apresentar a você. Mas quem decide isso sou eu e você. Você pode ter entrado aqui de uma forma frustrada, desanimado, sem querer ir adiante. Talvez já tomado uma decisão na sua vida. Mas Ele vem até você com os olhos de amor e disse: ainda tem mais. Mas quem irá decidir se irá viver é você. A Bíblia diz em Isaías 42, e também é repetido em Mateus 12: Ele não esmagará a cana rachada, e nem apagará o pavio que fumega. Esse versículo tinha um sentido para mim, até o momento de eu ter um entendimento da realidade daquilo que ele estava relatando acerca da cana. Uma certa explicação fez eu ter esse entendimento acerca do trigo. E eu estava ontem, eu acho que foi ontem, estava com o pastor Marcelo, estava com o Rafa no mercado, e nós vimos ali um jarro de trigo. Peguei um trigo e lembrei desse texto. Porque essa pessoa, ele traz a mesma explicação acerca desse texto com o trigo, porque é a mesma característica. Ele diz que um dia estava passando por cima de uma plantação de trigo, e os carros, os tratores com as suas rodas enormes, passam por cima de toda a plantação, e aonde o carro passa, o trigo se deita, ele se dobra. E aí uma pessoa leiga que vê aquilo, fala: poxa, o carro está amassando, está quebrando tudo, está acabando com toda a plantação. Mas os donos daquela terra, olhando para a ignorância daquela pessoa, diz: calma, espera um pouco.
dá 5, 10 minutinhos, você olha para o mesmo lugar que nós passamos, você vai ver o que vai acontecer. E ele começou a analisar o mesmo caminho que ele estava passando, que uma hora estava caído, deitado, e ele pensava que havia uma destruição. Quando ele olhava num certo ponto, aquele mesmo lugar já estava erguido novamente. E aí, o dono daquelas terras explica para ele o que aquilo acontece. Ele pegou um trigo e mostrou para ele, falou assim: olha assim, quando nós passamos pelo carro por cima do trigo, ele se dobra. E aonde tem uma dobra, você vê, fica aquela dobra, né? Mas se eu pegar, isso o homem explicando para ele, se eu pegar nessa dobra e fazer assim, ele esmagou aquela dobra. Ele não volta mais. Por isso nós entendemos o sentido que ele não esmagará a cana rachada. Ainda que você tenha se dobrado, quebrado de alguma forma, existe ainda uma saída, uma esperança de um novo tempo. E ele ressalta um pouco mais, ele não apaga o pavio que fumega. Todo mundo que vai no aniversário sabe que nós apagamos a vela e ficamos esperando todas as vezes a vela acender novamente. Todas as vezes que a fumacinha prevalece, sabe que o fogo vai acontecer novamente. Mas quando a gente já está cheio de apagar a vela, William, sempre tem alguém que molha o dedinho e vai lá e... Mas como eu disse, a graça de tudo isso é que quando houver fumaça, pode haver o fogo. Não importa o grau da sua frustração, do problema que você viveu, Ele está disposto a apresentar um novo tempo a você. E dizer a você, ainda tem mais. Você pode ainda viver tudo aquilo que Ele projetou para a sua vida. Jesus, da mesma forma que se preocupa, desde o primeiro texto que nós lemos, com a vida de Pedro, que estava apresentando sinais de desistência, de desânimo. Ele também é o mesmo que se preocupa com você, de uma forma individual. Independente da experiência que você tenha vivido, que você esteja vivendo, independente do estado que esteja o seu coração neste momento, existe um tempo novo sobre a minha vida e sobre a sua vida. E Jesus quer te inserir nesse tempo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Com seus olhos fechados, preste atenção em algo.
Esse mesmo Pedro que nós relatamos é o Pedro que talvez depois daquelas perguntas de Jesus resgata o primeiro posicionamento que um dia ele decidiu viver. E a Bíblia diz que esse mesmo Pedro, no livro de Atos, é aquele Pedro que quando eles recebem o Espírito Santo, é aquele que prega para aquelas pessoas e no meio daquela pregação se convertem aproximadamente 3.000 almas. Se Jesus não tivesse ido até mesmo em direção de Pedro, Pedro seria mais um em meio a uma estatística de fracasso, de frustração. Mas ele decide ali viver uma nova experiência com Jesus a partir daquele momento. Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo te ministrar neste momento. Porque a preocupação dele é a sua vida. É o estado talvez que você se encontra. O momento que você está vivendo. E a única coisa que você precisa fazer, se você se identifica com tudo isso que foi ministrado, dizer: Senhor, Tu sabes da minha vida, Tu sabes da minha condição. O Senhor sabe o estado do meu coração. O Senhor sabe quais são os meus pensamentos. O Senhor sabe quais são as minhas intenções. Que você tenha coragem de dizer a Ele: Senhor, me ajuda. Eu sei que neste lugar eu não quero mais permanecer. Nessa posição eu não quero mais se encontrar. Se o Senhor ainda conta comigo, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui. Estou preso por erros
que cometi. Coloque de pé no seu lugar. Se você quiser sair do seu lugar, o Espírito Santo tem colocado no seu coração para que você possa ministrar uma outra pessoa, fique à vontade. Mas deixe o Espírito Santo te ministrar nessa noite. Abra o seu coração. Sabe, a Bíblia diz que uma das maiores frustrações talvez fez Pedro entrar nessa situação que ele estava vivendo foi ter realmente vivido a experiência daquilo que Jesus disse a ele que ele viveria. Olha, Pedro, ainda que o galo cante, você me negará por 3 vezes. E 3 vezes Pedro nega Jesus. Mas sabe o que eu acho mais interessante nisso? Que quando Jesus está diante de Pedro, depois de todo o episódio, experiência vivida por Pedro,
Jesus faz questão de fazer uma pergunta para ele, repetida por 3 vezes. Eu não quero afirmar a você se isso tem algo, uma coincidência, um número profético, não. Mas só uma coisa me traz o entendimento acerca disso. Da mesma forma que Pedro negou Jesus por 3 vezes, Jesus, através da sua bondade e do seu amor, se declara a Pedro por 3 vezes. É como se tivesse se cumprido ali naquele momento a palavra de Deus que diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde houve frustração na sua vida, Deus está querendo te levar e promover você a viver uma nova história. Porque a graça, o amor dele nos alcança. E é tudo que nós precisamos para viver novos dias, para viver experiências sobrenaturais e marcantes, preparadas para a minha vida e para a sua vida. Erga suas mãos e diga a Ele: Senhor, eu quero. Senhor, eu estou aqui. Eu sei que ainda tem mais. Eu sei que tudo isso que eu vivi até hoje não é nada comparado àquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Por isso eu declaro nessa noite: Senhor, eu quero viver. Eu quero experimentar tudo aquilo que o Senhor um dia sonhou, tudo aquilo que um dia o Senhor projetou para mim. Oh!